Olá pessoal, começando mais um vídeo Mentalidade Vencedora, Atitude de Sucesso. Bom, dentro do nosso projeto, que a gente está trabalhando com vencer e sucesso, antes disso tem uma parte muito importante que é a gente tratar dos nossos fantasmas internos, ou seja, são aquelas coisas que nos prendem, não nos deixam nos mexer, e muitas vezes a gente não entende por que a gente não está realizando nossos projetos, muitas vezes por coisas internas nossas que a gente vai dar uma conversada, e no final desse vídeo eu vou mostrar um plano bem legal para a gente trabalhar com esses nossos chamados fantasmas internos. Não deixe os seus fantasmas internos atrapalharem os seus projetos, tá? Vamos falar um pouquinho deles agora. O primeiro deles é a questão da zona de conforto. Muitas vezes a gente se coloca, né, numa situação que a gente está fazendo aquilo repetidamente, já está numa rotina e a gente não vê mais motivos, aqueles hábitos se tornam rotineiros, a gente está sempre fazendo a mesma coisa, ou seja, não perde a graça. O que a gente precisa fazer? A gente precisa sair dessa zona de conforto. Então a gente se coloca numa situação que a gente fica estagnado. Então uma boa metáfora que eu gosto de usar para a zona de conforto é que a gente transformar a sua vida numa escada. Cada degrau para, dá um tempo, dá uma respirada, sobe outro degrau. Então vai de degrau em degrau, buscando sempre novos conhecimentos, novas formas de agir, porque senão a gente fica estagnado e quem fica parado está involuindo em vez de evoluir. Então a gente precisa se dar conta se a gente está ou não numa zona de conforto. Isso aqui está confortável, tal. Nem sentar no sofá, relax, tal, tô confortável. Não, precisamos colocar energia e coisas diferentes na nossa rotina. Esse é o primeiro fantasma interno. O segundo se chama conformismo. Aqui eu vou começar com uma frase do John Kennedy, que é o seguinte: o conformismo é carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Então a gente precisa combater esse conformismo. As coisas sempre foram assim, nunca mudam, né? Tudo é sempre igual, sempre foi assim, nunca vai mudar. Tu te conformar. Não, a gente nunca pode se conformar com as coisas do jeito que elas são. Se a gente quer ser transformacional, se a gente quer ser realizador, a gente nunca pode se conformar. A gente tem que estar sempre pensando que as coisas sim podem mudar e podem mudar a partir da nossa atitude, tá? Um terceiro fantasma interno que a gente tem que trabalhar é a questão das desculpas. Muitas vezes a gente está conversando com as pessoas, elas colocam desculpas em tudo para não fazer coisas diferentes. Tá muito frio, eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento, eu não tenho dinheiro. E na verdade, o que ela precisa é mudar a atitude mental dela. É a atitude ser modificada e não viver em função das desculpas. Então a gente precisa parar de ficar inventando desculpas e entender por que a gente está botando essas desculpas e eliminar elas do nosso roteiro. Então, não ter mais desculpa para deixar de fazer algo que você realmente deseja. Bom, aqui tem uma outra questão super importante, que é a questão do medo. O medo não é ruim, nós devemos ter medo, até porque o medo nos dá um senso do perigo, dos nossos limites, mas o medo excessivo, ele te paralisa. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter um entendimento de quais são os nossos medos, principalmente o que eles produzem na gente, e, na realidade, tentar. A tentativa, ela é inimiga do medo. Então, cada vez que a gente tenta, a gente está enfrentando os nossos medos. Então, a gente não pode deixar, porque o medo, ele paralisa totalmente as nossas atitudes. Então, a gente precisa enfrentar os medos, não deixar de ter medos, mas enfrentar os medos para conseguir ter uma reação mais eficaz. E o outro fantasma, um dos últimos fantasmas, e que me preocupa bastante, é o medo do fracasso. Ou seja, eu fico naquela expectativa, mas se eu fracassar, o
que vai ser de mim? Aí eu vou ser um fracassado, eu vou ser um perdedor. Aquilo eu não posso errar, eu não posso fracassar. Eu vou ser uma pessoa que os outros vão me ver como uma pessoa que não presta para nada. Não, a gente tem que usar desses fracassos e dos nossos erros como um aprendizado. Bom, voltando um pouco. Primeira questão, todo mundo erra, todo mundo fracassa. Não existem só pessoas bem-sucedidas o tempo todo na sua vida. Sempre existem fracassos, coisas que não dão certo. O que a gente precisa? A gente precisa tirar lições disso e que essas lições sirvam de novas formas de agir no futuro, porque a gente não pode agir no futuro fazendo os mesmos erros do passado. Persistir no erro não pode, mas aprender com os erros e com o fracasso, isso sim a gente pode e deve. O projeto Mentalidade Vencedora, Atitude de Sucesso propõe algumas ferramentas para auxiliar nesses fantasmas internos, tá? Quais são elas? Primeira questão, zona de conforto. Coloque um desafio para você. O meu desafio agora, eu estou na zona de conforto, vai ser aprender uma nova... Eu não sei falar inglês, vou aprender uma nova língua. Devagar, tranquilo, mas se coloque um desafio. Em 6 meses, eu quero estar falando X% de inglês. Então, a pessoa precisa se colocar desafio. Não dá para esperar que os outros coloquem desafio na sua vida. Tu tem que colocar desafio para ti mesmo. Não pode ficar esperando que os outros coloquem desafios. Tá? Então, essa é uma proposta. Escreve lá um desafio para ti, pessoal. Bem interessante. A segunda questão, conformismo. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim porque você agiu sempre desse jeito. Então, tenta alguma forma, algo diferente, um comportamento novo, uma nova forma de agir, que muitas vezes aquele teu conformismo vai se transformar numa atitude diferente e vai também ter uma resolução diferente. Então, para o conformismo, a gente tem que tentar coisas diferentes. Porque se a gente ficar fazendo as mesmas coisas, a gente vai chegar nos mesmos resultados. Então, a gente precisa pensar muito bem nessa questão do conformismo. Outra questão é, tudo é problema, ou seja, eu tenho muitas dívidas, nada dá certo para mim, eu sou uma pessoa incompetente, ela só vê problemas. Tudo é problema, tudo é ruim, tudo é difícil, tudo é problema. O que tem que fazer? Tem que parar de olhar os problemas e começar a olhar soluções. Sempre que tu olha soluções, tu vê oportunidades. Tu deixa de ver só a parte ruim e tu começa a ver do problema novas oportunidades de agir. Isso é para todo mundo, não existe exceção. Todo mundo tem problema. Mas se eu continuar batendo no problema, eu vou ficar triste, decaído, não vou ter tanta vontade de agir. Eu preciso buscar soluções. Bom, desculpas. As desculpas não têm objetivo nem finalidade. Tem que eliminar elas do teu vocabulário. Buscar, eu vou parar de usar desculpas para não fazer. Eu posso ter algum outro tipo de justificativa, argumento, mas não uma desculpa. Eu sempre fui assim, é porque eu sou feio, é porque eu não posso, porque eu não tenho dinheiro. Não, tem que eliminar as desculpas do nosso repertório. E a questão do medo, o que acontece? Eu não vou ficar sem medo. Não existe pessoa sem medo. Eu preciso entender os meus medos, trabalhar com eles e saber como enfrentá-los na medida certa para que eu saia daquela zona de conforto, para que eu possa fazer coisas que eu quero fazer e muitas vezes aquele medo do desconhecido, de não saber o que tem, o risco, o medo de errar, o fracasso, essas questões não me tirem de uma paralisia. Eu não posso ficar paralisado, eu preciso tentar. Então, qual é o resultado disso? Eu preciso eliminar os meus fantasmas internos para ter atitude. E essa atitude é uma atitude de tentar. Eu preciso começar a tentar, porque só tentando é que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos. Tá bom, pessoal? Esse foi um vídeo sobre os nossos fantasmas internos, aquelas coisas que nos abalam internamente. A gente não pode deixar que isso nos domine. Um abraço para vocês e até a próxima.